nesse tempo e desse espírito de adoração verdadeira a Ele, deixa eu te convidar a abrir a palavra. E essa semana eu fui surpreendido por esse versículo, sabe? Me pegou assim de um jeito que me botou para pensar nele e somente nele. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Deixa eu te convidar a esse tempo da gente pensar, da gente meditar junto na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, somente o versículo 8, para a gente passar aqui algum tempo conversando, batendo papo sobre a palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a ler junto comigo, bem alto, bem forte, somente esse versículo, Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra todos juntos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é maravilhosa, Pai, e a Tua palavra vem nos resgatar. A Tua palavra vem encher o nosso coração de fato daquilo que a gente precisa para a vida da gente, Deus. A gente te pede exatamente isso agora, Pai. Abre, Pai, o nosso coração, Pai. Faz morada no nosso coração. Limpa a gente lá por dentro, Pai. Mostra para a gente, Senhor, qual tem sido o nosso caminho nesse mundo. Faz com que a gente reveja, Pai, endireite, Senhor, os nossos passos, Pai, para a gente te agradar. A gente, Pai, que é gente simples, que é gente pequena, Deus, que não tem conhecimento, que não tem sabedoria. A gente chega agora, Pai, na Tua casa, nesse tempo aqui, para te pedir isso, Pai, sabedoria, bom senso, Pai. Só que a gente só sabe disso tudo na Tua palavra, Senhor. Faz com que essa palavra faça sentido para a gente, Pai. Faz com que essa palavra, Pai, seja poderosa aqui, Senhor, para transformar o coração da gente, para trazer assim um repensar de vida, Pai, de valores, Senhor, de propósitos, Pai, de interpretações sobre circunstâncias, sobre pessoas, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém e amém, meus irmãos. Palavra de Deus, ela é pura, todo o tempo, e essa palavra dele, de Deus, a cada página que você vira, ela transpira e ela inspira santidade. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. No Éden, a perda da pureza implicou no pecado. No Antigo Testamento, Deus dizia ao povo, no livro de Josué ainda: santificai-vos. Era requerido que o sumo sacerdote se apresentasse santo, puro, de coração limpo diante de Deus. Ao mesmo tempo, os profetas, eles conclamavam, eles chamavam o povo à limpeza de coração. Em todo o tempo, eles convidavam o povo ao arrependimento, à santidade, à pureza, a voltar àquilo que Deus ele tinha escrito como ideal de vida e que está presente também em toda a literatura dos livros desses que nós conhecemos como livros de sabedoria da Bíblia, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, livro que fala dessa pureza, dessa santidade de vida. Enfim, o Novo Testamento não é diferente. João Batista tinha como tônica central: arrependei-vos, santificai-vos. Jesus Cristo, ele falava ao povo: arrependei-vos. Os apóstolos, eles falavam, por exemplo, somos nação santa. Tiago falava: apresentai-vos de coração limpo. De modo que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, enfatiza sempre que o povo de Deus é um povo de coração limpo, é um povo santo. Povo de Deus é um povo que
tem uma diferença nesse mundo, e apesar da Bíblia ser tão enfática nisso, para muita gente, falar de santidade traz um peso enorme ao coração. Parece que falar de santidade traz assim um sentimento de culpa, um peso de responsabilidade, como se santidade fosse algo que você está arrastando, se esforçando o dia inteiro, a cada instante, para tentar ser santo, para cumprir um script, e isso simplesmente cansa. E para muita gente, esse é um assunto que já está ultrapassado. Falar de santidade é tão demodé, não é? Parece ser uma coisa assim, tão assim, até mesmo, desculpa a força da expressão, mas tão brega. Essa coisa de o santarrão, essa coisa de o diferentão, o crente consagrado, o ungido, essa coisa toda parece ser tão assim, mofada, antiga, parece que não dá. Outras pessoas valorizam muito isso, mas acreditam mesmo que através dos seus esforços bem disciplinados vão chegar a essa santidade, e que através dos seus procedimentos, através assim de um coração bem diligente, vão conseguir ser disciplinados. Eles acham que já ouviram o suficiente, não precisam mais ouvir, eles já sabem como é o caminho, de modo que tanto de um lado da valorização como da desvalorização, há um desinteresse em ouvir, em falar de santidade, um desinteresse crescente. Parece que o púlpito, a palavra, a literatura evangélica, inclusive, de uma maneira geral, valoriza muito mais as palavras que assim acrescentam e que levantam o ego, a autoestima do ser humano, porque parece que essas palavras, diferente de falar de santidade, trazem uma certa leveza e inclusive felicidade ao ser humano, porque afinal de contas, o que interessa para a gente é ser feliz. Esse aqui é o grande mote da nossa sociedade: se te faz feliz, vai atrás, que é um caminho bom, construa aí a sua felicidade. Você está em pleno caminho se você colocar no seu coração que o que vale é ser feliz. E aí você vai selecionar aquela igreja X, aquela pregação Y que te faz sentir bem consigo mesmo, porque muitas vezes falar de santidade traz um peso, né? Faz a gente lembrar de coisas, e isso para a gente é muito difícil de lidar. No entanto, Jesus Cristo aqui, ele conjuga a santidade com plenitude, ele conjuga santidade com felicidade, o que permite para a gente perceber que a relação do crente com a santidade necessariamente tem a ver com aquilo que a gente entende hoje por felicidade, paz interior, se sentir pleno, íntegro, completo. A gente percebe então, meus irmãos, que Deus ele tem total interesse na nossa própria felicidade. Ele tem total interesse em que a gente se sinta bem aqui por dentro. Ele tem total interesse em que a gente se sinta pleno, mas através de meios humanos, através de conceitos humanos de felicidade, isso não é possível, não é viável, porque não vai implicar no todo do coração, na integridade do coração. Sempre vai ser uma felicidade parcial, sempre vai ser uma espécie de paliativo. A pessoa ela vai estar aqui e ali, experimentando determinados momentos, experiências, estar com algumas pessoas que proporcionam um momento de prazer, e a gente acaba chamando essas pequenas coisas de felicidade, e se apegando a determinadas pessoas, circunstâncias, memórias, como se isso fosse de fato trazer plenitude à nossa vida, como se essas pequenas amostras grátis fossem de fato trazer algo de novo para o nosso coração, de modo que parece que do ponto de vista humano, felicidade sempre é alguma coisa que brota de fora para dentro e que você está atrás dela e correndo atrás dela. Só que Jesus Cristo está falando algo totalmente novo, revolucionário e diferente, porque entender felicidade
como sendo algo que está fora da gente e que a gente tem que correr atrás. É exaustivo, é frustrante, produz descrença no coração humano, amargura na existência, e a certa altura do campeonato você vai simplesmente amargurar, e você talvez vai olhar para o passado e vai dizer assim: eu era feliz e não sabia, ou então eu era feliz e não sou mais, ou então você vai simplesmente dizer assim: felicidade é uma coisa que acontece aqui e ali, mas felicidade não é algo para mim. A Bíblia está falando para você e para mim que felicidade, ela não é uma amostra grátis. Felicidade não é uma herança. Felicidade, paz interior, plenitude de vida é algo que é projeto de Deus para você. Coisa boa, não é? Ouvir isso. E que isso implica necessariamente, para a gente perceber isso tudo, que a gente tem que estar de coração limpo diante do nosso Deus. A identidade do cristão é se sentir pleno. A identidade do crente é se sentir feliz. Mas como é que isso se dá, meus irmãos? O que é esse ser limpo de coração? Quais são essas implicações dessa visão de Deus para a vida do cristão? Vamos conversar sobre isso, porque Jesus Cristo está conversando aqui. Jesus, ele está falando com os discípulos dele, meio que sentado ali, e tem um monte de gente ouvindo essa conversa de Jesus, e ele está falando dentro de um contexto, disso que é chamado do Sermão do Monte, coisa maravilhosa. Ele está descrevendo, meus irmãos, ali no Sermão do Monte, nessas bem-aventuranças, como são conhecidas, não simplesmente aquilo que a gente deve buscar e construir na vida da gente, não! Jesus Cristo está descrevendo ali quem nós somos. Aliás, quem Deus fez de nós. Deus, ele deu a nova identidade, e Jesus Cristo está descrevendo essa nova identidade do cristão no Sermão do Monte. Deixa eu te convidar a pensar no Sermão do Monte como se fosse a escalada de uma montanha agora, e quem propõe isso é como é o nome dele? Martin Lloyd Jones. Obrigado, Vidão. Fugiu agora, deu um apagão aqui. Martin Lloyd Jones é que descreve isso. Ele fala: imagina que o Sermão do Monte é como se fosse a escalada da montanha. As 3 primeiras bem-aventuranças são essa escalada, essa subida. Nelas, dessas 3 primeiras, a gente descobre a nossa necessidade espiritual. A gente descobre que a gente precisa ser humilde. A gente descobre ao mesmo tempo, depois dessa humildade, que a gente também precisa de consolo, porque a gente não consegue ser humilde pela nossa própria força. Então a gente chora e diz assim: Deus, eu não consigo, parece que o meu ego tem dificuldade em morrer. E aí Deus diz assim: espera aí que eu mato ele. E ele consola a gente, porque ele diz que isso é obra dele, isso é projeto dele. E quando a gente constata isso, a gente amansa, a gente sossega, e de fato o nosso coração se encontra humilde. E aí a gente chega na 4ª bem-aventurança, que é o topo, que é onde a gente verifica, dentro desse ambiente, dessa atmosfera diferente, dessa visão panorâmica da nossa vida, que existe um vazio enorme no nosso coração, existe uma necessidade por santidade, existe fome e sede por justiça, por ser transformado por Deus. E aí quando a gente vê essa fome e essa sede, Jesus olha para a gente e diz assim: então eu vou te fartar. Já que você verificou para dentro de você que você tem um buraco que só eu posso preencher, eu vou preencher esse vazio interno com a minha própria presença. Sou eu que vou lá dentro de você, eu vou nascer dentro de você, eu vou brotar de dentro para fora, e eu vou te fartar e te fazer vivo. Aí a gente começa a descer agora a montanha, com as consequências. O que é que a presença santa de um Deus forte faz dentro de um coração impuro? Ele expulsa toda a impureza. Ele deixa a gente de coração limpo.
porque a pureza de Deus é forte demais, e não há impureza dentro do coração que resista à presença do nosso Deus. Você só precisa de uma vela acesa no lugar certo para iluminar todo o cômodo. É luz e as trevas não resistem a ela. Por densas que sejam, as trevas não resistem. E nesse ambiente de limpeza, Deus deixa a gente santo. Ou em outras palavras, Deus ele recria a gente como ele tinha idealizado antes da queda. Limpos, puros, santos. Isso permite a gente entender que Deus é o nosso Criador e que a gente está simplesmente voltando ao conceito e todos os conceitos de Deus para a vida da gente, e que não existe nenhum conceito humano de felicidade que chegue perto dessa plenitude toda. E não adianta a gente tentar se convencer que a gente vai ser feliz com as nossas próprias forças. Não vai. É o nosso Deus que constrói isso. Isso se dá através da presença dele no nosso coração. Portanto, é preciso, é essencial que a gente se livre de todo o conceito humano de felicidade, para que a gente entenda que essa plenitude é um projeto de Deus que faz você se identificar como crente pleno, feliz, em paz, aqui, dentro do coração. Mas a gente tem que entender exatamente isso. O que é esse coração? E a gente tem que entender 3 coisas nesse versículo tão curto, mas de implicações tão grandes para a vida da gente. A gente tem que entender primeiramente que plenitude é algo interno. A gente tem que entender em segundo lugar que plenitude é um projeto de Deus e só pode ser dado por Deus. E a gente tem que entender em terceiro lugar que plenitude produz consequências para a vida da gente, implicações práticas para a vida da gente. Porque às vezes a gente fala de limpeza de coração e de santidade, mas a gente não sabe nem como é que isso se aplica no dia a dia da gente. E plenitude é algo a ser experimentado, vivenciado todos os dias no nosso cotidiano, a cada instante na nossa vida. Mas plenitude, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, é algo interno. Ela se dá no ambiente do coração. Plenitude não é uma aura que está ao seu redor, não é uma auréola que está em cima da sua cabeça, que diz assim para você: olha o santinho, olha o santinho, olha o santinho, olha o santinho. Não é. Plenitude brota aqui, no nosso coração. E perceba, meus irmãos, que o coração, ele ocupa um lugar central na pregação de Jesus. Jesus Cristo sempre falava do coração. E por que isso? Porque Jesus Cristo, ele não simplesmente tece elogios a pessoas de mente sofisticada, aos grandes intelectuais da época, não. Jesus Cristo, ele não hipervaloriza assim os processos da inteligência humana, não. Jesus Cristo, ele amplia a necessidade de salvação do homem quando ele fala do coração. Por quê? Porque a mente também está envolvida, mas é muito mais do que a mente. Se a gente leva em consideração só a mente e a gente acha que a nossa felicidade se processa simplesmente no racional, a nossa fé se torna mecânica. A gente se torna assim um mero estudioso da palavra de Deus, que simplesmente reproduz aquilo para fora, mas aquilo não faz sentido internamente para você. A gente se torna estudioso da Bíblia, mas os fariseus também eram estudiosos. Por outro lado, a ênfase de Jesus também não está no procedimento externo, não está simplesmente naquilo que a gente faz, que a gente procura diligentemente fazer, absolutamente, não é nessa conduta diária. Lembre-se que os fariseus, eles eram expertos nisso, eles faziam exatamente aquilo ali, todos os dias, a cada momento, mas Jesus Cristo reprovou eles em todo o momento. Deixa eu usar uma expressão bem dos nossos dias: o cristianismo de raiz mesmo, sem ser o cristianismo Nutella. Ele faz uma pergunta para você e para mim: qual é o estado do teu coração? Qual é a situação do teu coração?
Onde é que está o teu coração? Porque biblicamente o coração é o centro do ser humano. No coração é que a gente vê que brota a nossa personalidade, é do coração que brota o intelecto. No coração estão assentadas as emoções e os desejos do homem. É no coração onde habita a consciência, no coração onde as paixões do homem, elas se desenvolvem. É no coração onde nós determinamos prioridades. O coração é a habitação do nosso temperamento, no coração. Assim, o limpo do coração, limpo de coração, é aquele que é limpo no seu âmago. Limpo de coração é aquele que é limpo no seu caráter como um todo, nas inclinações mais básicas do coração, na sua forma de pensar, na sua forma de reagir, na sua forma de sentir. O que está por dentro é no coração, é nas próprias emoções, é na forma de perceber a vida, é no coração que se processa tudo. Então, são os puros no seu âmago. Mas é preciso que você lembre junto comigo que é no coração também que brotam todas as nossas dificuldades. É no coração da gente que há assim uma espécie de lei da compensação. É onde muitas vezes a gente justifica as nossas atitudes. É onde a gente faz os nossos julgamentos. E hoje em dia existe uma espécie de vitimismo que diz assim para a gente: a gente peca porque o ambiente é muito desfavorável, o ambiente é muito hostil, são muitas tentações, são muitas provações, a vida é muito difícil se manter crente. Mas é tudo no coração que se dá. Lembra comigo que o primeiro pecado que foi cometido não foi num ambiente hostil não, o primeiro pecado cometido foi no Éden, no paraíso. Então, as dificuldades do homem brotam no coração, e são responsabilidade do homem também. Então, o centro do drama humano é o coração, e esse coração, portanto, precisa ser limpo. Mas de que limpeza a gente está falando? Porque Jesus Cristo quis dizer com essa limpeza? Jesus Cristo estava falando ali de plenitude, e de que o homem ele é passivo nessa limpeza. A gente precisa ser limpo. É Jesus Cristo que promove essa limpeza aqui. Da nossa parte a gente não faz nada, e qualquer tentativa de limpeza é capaz de piorar a nossa situação, porque a gente vai achar que tem uma partezinha e que a gente sabe como é esse negócio de santidade. A gente vai começar a distorcer o nosso julgamento, e a gente vai achar que sabe demais como é que são essas coisas. A gente vai querer tanto isso que a gente vai acabar supernaturalizando os desejos desordenados do nosso coração, e a gente vai acabar perguntando: que mal tem nisso? Eu sei como é esse negócio de ser santo. Que mal tem nisso? Que mal tem naquilo? A gente acaba abrindo espaço para o nosso próprio interesse, para o nosso próprio conceito de felicidade. Coração limpo, sabe o que é? É aquele que não é dúplice, é aquele que não é dobre. Esse é o coração limpo, é aquele que não tem duplicidades. É aquele coração que é inteiro, é um coração que é todo voltado para Deus. Esse é o coração limpo, que não tem conceitos pessoais, que não consegue através de filosofias ou de esquemas intelectuais ou até mesmo emocionais achar uma saída para si mesmo, e precisa de Deus para ser limpo, e acaba clamando de Deus: Deus, eu não sei limpar o meu próprio coração, vem mostrar para mim como é que é esse processo de limpeza. Significa e implica dizer que o coração da gente, como um todo, deseja servir e honrar o nosso Deus. No nosso coração existem tantas duplicidades, tanta dúvida, não é? A gente às vezes não sabe que caminho tomar na vida da gente. A gente às vezes não sabe nem distinguir os nossos sentimentos. A gente às vezes não sabe nem ordenar as nossas prioridades.
A gente às vezes está com o coração tão confuso, a gente muitas vezes sofre de uma verdadeira ressaca espiritual, e a gente acha que sabe o que é ser santo, mas a gente simplesmente cansou disso daí. Você não percebe, meu irmão, minha irmã, que você está lutando com a sua própria força, e o que você está tentando fazer, Deus já quer fazer por você, e você está indo por um caminho, mas Deus quer que você vá para outro. Seu coração está dúplice, ele precisa ser limpo, precisa ser íntegro, ele precisa ser inteiro, ser colado novamente. Coração limpo é aquele que tem convicções sólidas e profundas acerca de quem ele é. E quando você sabe quem você é, meu querido, tudo muda para você. Quando você sabe quem você é, as suas decisões elas são diferentes. Você se acha, você é encontrado nesse mundo. A gente precisa entender, por outro lado, que enquanto a gente estiver nesse mundo, cada um de nós vamos experimentar as tentações de um coração dúplice, de um coração que se sente tentado a ir para o outro lado. Só que, vamos combinar uma coisa, se sentir tentado não é pecar. Entenda isso. Tem gente que fica numa aflição imensa de alma. Será que eu estou em pecado? Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Se sentir tentado não é pecar, mas tentação significa uma sinalização interna de uma fraqueza interior. E a cada tentação que você sente, o seu coração está dizendo para você assim: você é fraco e você precisa chegar mais perto de Deus, para que Ele te fortaleça e para que Ele te faça resistir à tentação. E pode ser que chegue o dia e o momento de você cair. Sabe o que é que acontece quando você é limpo de coração? Você sabe, você tem consciência que você caiu. Se um dia você já esteve de banho tomado e passou assim na frente de uma dessas lojas, sabe, que vende produto cosmético, e você sentiu aquele cheiro bom. Já passou por uma loja dessas que vendem esses sabonetes bem chiques? Você sente aquele cheiro bom. E de repente você sente algum cheiro ruim, você sabe que aquele ambiente ali está sujo. Se você sabe que o seu coração foi limpo, quando você pecar, você sabe que você pecou. E o que se sucede é um clamor ao próprio Deus, dizendo assim: Pai, me limpa e me perdoa, eu sou fraco. E Deus vai dizer assim: vem cá, menino, deixa eu te limpar, agora fica perto de mim. Porque se Deus limpa a gente, e se a gente é passivo nesse processo, ao mesmo tempo, não significa que a gente é inerte no processo. Não significa que a gente está simplesmente parado. Significa que a gente tem a responsabilidade diante do nosso Deus de se manter limpo. Se Deus já me deu banho, se eu já estou limpo, se meu coração já está assim, bem diante de Deus, por que eu vou me sujar novamente? E sabe o que é que vai acontecer com a gente? Você vai perceber que não vale a pena você negociar a sua limpeza de coração, porque você vai se sentir um Judas, trocando toda a plenitude por 30 moedas de prata, negociando toda a plenitude de Deus em nome de um pecado, e você vai ter um arrependimento enorme, porque isso vai ser um péssimo negócio para você. Porque em último lugar, meus irmãos, a gente tem que compreender que plenitude, que limpeza de coração implica na gente ver o próprio Deus. E o que é que significa para a gente ver o próprio Deus na vida da gente? Claro, Jesus não estava falando aqui de maneira literal, mas a gente vai começar essa experiência de viver perto do próprio Deus, de estar próximo, de experimentar, de ter consciência, de ver o próprio Deus. E biblicamente, aquilo que a gente vê, a gente experiencia e guarda na memória. Todo o processo de conhecimento que começa na nossa mente, desce para o nosso coração, transforma os nossos sentimentos, se dão a partir dos nossos olhos, da vista, daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente vivencia. Então a Bíblia está dizendo aqui, em última análise, que ver o próprio Deus significa estar em comunhão plena e perto e próxima
do próprio Deus. Isso vai implicar em transformações da minha visão sobre o ser humano. A gente vai ver que ser limpo é ver o ser humano novamente como Deus o viu, como Deus criou a gente para ser. A gente vê que o século 20 da gente começa com essa nova definição do ser humano. E o ser humano dizendo assim no começo do século 20, dizendo: olha, a ciência, a educação, a riqueza, as grandes construções, elas vão transformar e levar o ser humano ao novo patamar. No final do século 20, depois de 2 grandes guerras e muitas outras, depois de países rachados, de um mundo destruído, de casamentos e famílias arruinadas, o ser humano vê que nenhuma das promessas que foram feitas no começo do século 20, como definição do seu ser, funcionaram e deram certo. E o que restou foi sofrimento, desilusão, descrença, exaustão e cinismo. O que o ser humano precisa? Ver o próprio Deus, para ver, experimentar do próprio Deus o que é ser gente de verdade. Ser cristão implica em tornar-se humano como Jesus, percebendo a beleza da natureza humana verdadeiramente madura. Tem a ver também com o meu temperamento. Significa dizer que o nosso temperamento é ele que nos inclina a reagir a pessoas e a situações que a gente vive na gente, que a gente tem na gente. Então, tem gente que tem todo tipo, existe no mundo diversos tipos de temperamento. Tem gente que tem o temperamento mais positivo, o temperamento negativo. Tem gente que tem o temperamento mais fácil, o temperamento mais difícil. Tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais extrovertida. Tem gente que é mais expansiva, tem gente que é um pouco mais retraída. Tem gente que é mais ativo, tem gente que é mais passiva, mais dado, mais receptivo. Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais lenta. Mas sabe uma coisa que a gente faz? É dizer assim: eu fiz isso porque eu sou desse jeito. E ver a Deus, limpar o coração, significa que o seu temperamento deixou de ser dúplice. Você aponta agora todo o seu temperamento para Deus. E agora você não é mais vítima do seu próprio temperamento. Você pode ser diferente. Você pode dominar o seu temperamento, porque você foi dominado pela força da pureza de Deus, da limpeza de Deus. Não há mais duplicidade, não há mais explosão, nem há mais implosão. Não existe mais essa coisa de dizer: é porque eu sou muito lento, porque eu sou muito acelerado, eu sou assim mesmo. Não! Limpeza de coração implica em você ter coerência na vida. Você ser dominado pelo seu próprio Deus e não pelo seu temperamento, pelas suas inclinações. Você discernir bem os seus caminhos. Deus, Ele está te entregando a liberdade da vida. Aleluia! Você está livre, meu querido, para escolher como você vai reagir. Como você vai reagir? Você pode se controlar. Que maravilha! Acontece isso tudo no coração limpo. Por último, tem a ver demais com os meus relacionamentos. Ter o coração limpo e ver a Deus tem a ver demais com os meus relacionamentos. O limpo de coração tem alterado no seu íntimo mais profundo a forma como ele se relaciona com as pessoas. A limpeza de coração não permite que a gente tenha relacionamento pouco profundo, tenha relacionamento falso, que a gente ande assim, hiper desconfiado de tudo, sabe, de todos. Antes, o limpo de coração, ele é muito simples, é singelo demais. Ele não tem malícia no falar, no agir. Ao mesmo tempo, o simples, o puro, o limpo de coração é uma pessoa muito acessível. Ele é confiável, porque o coração dele aponta num caminho só. Então ele é verdadeiro em todo tempo.
Ele não faz falsos comentários, não tece falsos elogios. Ele às vezes é profundamente contundente, talvez ácido, talvez mesmo crítico. Às vezes o limpo de coração é até chato, mas ele nunca deixa de amar. Nunca deixa de amar. E ele sempre é misericordioso, como diz a bem-aventurança seguinte. Ele sempre é pacificador. Sempre. Ele aponta para um caminho só, e é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é sempre o caminho da misericórdia, é sempre o caminho da pacificação. Ele sempre tem isso como objetivo de vida. Ele sempre faz parte da solução do problema, ele nunca faz parte do problema. É o limpo de coração. Jesus Cristo está descrevendo a você e a mim, porque bem-aventurado não é quem nós devemos ser, é quem nós somos. Se Jesus Cristo limpou seu coração, você é assim. Todo coração da gente vai de alguma maneira se manifestar nos nossos relacionamentos. De alguma forma a gente vai mostrar o que a gente tem por dentro nos nossos relacionamentos. Quando o amor da gente é suplantado pelo ressentimento, pelo medo, quando o amor da gente é suplantado por alguma divergência, o que acontece é a negação da limpeza do coração. O que acontece é a negação da limpeza da santidade. E a gente pede misericórdia a Deus, meus irmãos. Independente daquilo que a gente pregar, se o ressentimento está lá dentro, você está tentando dividir a graça de Deus, a santidade de Deus com outra coisa. Está na hora de acabar com esse ressentimento. Está na hora de acabar com esse ressentimento. Se lá dentro do seu coração, meu irmão, você tenta dividir a graça de Deus com algum trauma que você carrega na sua vida, está na hora de acabar com isso. Deixa Deus limpar o teu passado, meu querido, em nome de Jesus. Deixa Deus sarar as tuas feridas, porque a cruz carregou tudo isso. Está na hora de limpar o nosso coração, meus irmãos. Ser santo é isso. É um Deus que trata a vida da gente. Se lá dentro do coração da gente existem pecados de estimação, esses que a gente diz muitas vezes assim: Deus entende a minha limitação. A Bíblia está dizendo para você hoje: entende nada. Não existe espaço para isso no coração, não. Não existe espaço. Só existe espaço para um coração arrependido. É tempo de limpar o coração. E um coração inteiro, apontando para aquele que é mais forte e que cria os conceitos de paz, plenitude, felicidade, e implica na gente estar dentro desses conceitos. É no coração. Portanto, vamos concluir comigo aqui, que paz, felicidade, contentamento nunca é uma coisa que brota de fora para dentro, mas é sempre uma coisa que brota de dentro para fora, e ela é interesse do nosso Deus. Filipenses 1, capítulo 6, nem precisa abrir a Bíblia agora, porque infelizmente eu já estourei meu tempo, mas diz lá assim, que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. A gente está nesse processo. E esse processo da gente ver a Deus, ele vai se tornando uma verdade cada vez maior na vida da gente, até que seja dia perfeito. Vai ser experimentado a cada dia. E a cada dia Deus vai perguntar para você e para mim: como é que está o seu coração? Está em mim? E a cada dia você vai ver a graça de Deus e a misericórdia se renovando, e Deus dizendo para você: vem cá para perto de mim, eu quero você. A conversa de Jesus Cristo é com você, meu querido. Não é com outra pessoa, não, é contigo. É pessoal, é lá dentro. Deixa Ele limpar teu coração de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente te assedia. Eu gosto muito daquilo que Packer fala no livro dele, que é A Redescoberta da Santidade. Ele diz assim, finalmente: santidade ou limpeza de coração é a demonstração da fé motivada pelo amor. Ame seu Deus, e você está nessa limpeza de coração maravilhosa. Ame o próximo, mesmo que esse tenha feito mal a você de alguma maneira.
e você está nesse processo de limpeza. Deixa eu convidar você agora a isso. Posso te convidar a fazer um clamor aqui diante de Deus? Deus, limpa o meu coração. Olha a minha alma, me sonda, Deus, me conhece, vê se tem em mim algum caminho mau. Vamos fazer isso? Deus, esse é o nosso pedido, Pai. Esse é o pedido do coração de cada um de nós, te pedindo e te clamando, Pai, aqui e agora, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor nos abençoe, o Senhor derrame, Pai, a Tua graça sobre nós, produza, Pai, na gente essa limpeza, essa pureza que só o Senhor pode produzir. Somente o Senhor, Pai, maravilhoso, pleno, justo, íntegro e verdadeiro, pode nos fazer inteiros mais uma vez. Somente o Senhor, Deus e Pai, maravilhoso, pode, Pai, assim restaurar a nossa vida. A gente te pede, Senhor, a gente te clama, Pai, aqui na Tua presença santa, Pai. O Teu Espírito Santo que habita o nosso coração, vai lá dentro, Pai. Esquadrinha, Pai, olha, Pai, todos os recantos, o que tiver mais escondido, Pai, lá dentro da vida da gente, o passado mais enterrado, Deus, o trauma mais profundo, o temperamento mais difícil, Pai, os relacionamentos conturbados, Deus, o pecado mais encoberto, traz à tona, Pai, faz a nossa alma confessar, Deus, desabafar, botar para fora diante de Ti e produzir um clamor interno: Pai, me limpa, me faz inteiro. Esse é o nosso pedido, Pai, encarecido. Filhos, Pai, que não merecem a Tua graça, filhos que nunca fizeram por onde, mas que são alvos da Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado porque o Senhor está conosco e nos limpa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de nós.